Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e essa é mais uma edição do programa OAB Nacional. Você, claro, é o nosso convidado. Saiba a partir de agora as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil e do Judiciário. Já estamos no ar. A OAB Nacional lançou na sessão do Conselho Pleno da última semana o Relicário da Advocacia, projeto dedicado à memória de funcionários do sistema OAB, conselheiros seccionais, federais, advogadas e advogados que faleceram em decorrência da Covid-19 em todo o país. O nosso relicário será esse espaço para não esquecermos que não estamos sozinhos, de que somos e carregamos a história desses mais de 1.300 profissionais que partiram. Selamos o compromisso de que o nosso luto significa luta. Em 2021, tive a honra de, ao lado do Procurador Nacional de Prerrogativas, Alex Sarkis, propor a criação de um monumento para essa homenagem. Neste ano, ao lado da querida secretária-geral, Sayuri Ottoni, reunimos todas as propostas, a da presidência da Comissão de Direitos Humanos, a do monumento, e ampliamos. Criamos o Relicário como um conjunto de ações, que inclui o site, documentário e uma obra na qual contaremos a biografia de advogados e servidores das 27 seccionais do país vitimados pela Covid-19. Aproveito para anunciar que em breve lançaremos um concurso artístico para a escolha do monumento. Será um momento importante de deixar esse registro em nossa casa. Registraremos em vídeo, livro e monumento a história dos nossos estimados colegas. Para finalizar, reforço que o esforço da Ordem é homenagear cada uma dessas vidas perdidas e levar conforto às famílias e aos amigos que sofreram este luto. Reitero que o legado desses nomes nos transformará por dentro. Eles nos motivarão a seguir em frente. Nomes e legados estarão para sempre nas páginas da história nacional e suas lembranças na memória coletiva e afetiva da UAB. Acesse agora mesmo a página do Relicário da Advocacia e veja mais uma homenagem aos advogados, advogadas e servidores da UAB que nos deixaram vítimas da pandemia da Covid-19 em relicariodaadvocacia.oab.org.br. Não deixe de conferir. O Conselho Pleno aprovou ainda por unanimidade o ato de desagravo em favor do presidente da seccional da OAB de Rondônia, Márcio Nogueira, que sofreu ataques do judiciário local após destacar relatos de advogados que enfrentam dificuldades no trabalho do dia a dia para encontrar os magistrados em suas comarcas. As alegações de nosso líder são pautadas em evidências diárias que apontam haver magistrados que não residem em suas respectivas comarcas de lotação. As referidas notas são um verdadeiro ataque ao advogado e presidente da OAB Rondônia, com a qual a Ordem dos Advogados do Brasil não irá compactuar. A repercussão desse discurso violento é injustificável e atenta contra o Estado Democrático de Direito. Desde que assumiu o comando da OAB Rondônia, Dr. Márcio tem envidado esforços para melhorar as condições do exercício da advocacia rondoniense e, de modo geral, aos mais de 1.300.000 advogados brasileiros. Sua gestão é marcada pelo diálogo democrático e cortês com as autoridades dos poderes locais. Sua referência ética e moral tem reconhecimento nacional, em especial por sua conduta proba, sempre orientada pelo respeito e pela cordialidade em suas relações. O presidente da seccional de Rondônia exerce com primor a função que lhe foi atribuída, notadamente no que concerne à aproximação com o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. A Ordem dos Advogados do Brasil é intransigente na defesa de todo e qualquer membro de sua classe, sobretudo aqueles eleitos democraticamente para exercerem cargos de diretoria. As nossas lideranças carregam dedicação, bravura e respeito às instituições públicas e a seus agentes. A atividade do advogado transcende a simples delimitação conceitual de profissão, alcançando o caráter de munus público, com relevante função social, ao violar a integridade ética e moral de um profissional indispensável à administração da justiça, como determina o artigo 133 da Constituição Federal. Lá em Rondônia, nós vivemos um cenário aterrador. Lá nós temos um laboratório em curso. Lugares onde antes funcionavam varas do trabalho foram desmobilizados fisicamente. Da sede do tribunal e na sede do que antes eram as varas, nós encontramos 1 ou 2 servidores
Isso são relatos que a advocacia me trazem todos os dias. Quando a advocacia vai até o que antes eram sedes, que funcionavam várias, e o tribunal, encontra 1 ou 2 servidores que dizem instruem o advogado a procurar o balcão virtual. Então, a advocacia tem me relatado diariamente, desde o início da gestão, que não encontra mais juízes nos fóruns trabalhistas, que lá encontra 1 ou 2 servidores que dizem: entre no balcão virtual para ter atendimento. Então, na prática, instalou-se em Rondônia um tribunal 100% digital. Eu com 8 meses de mandato, nunca consegui estar na presença da presidente do tribunal. Só pude falar por ela telepresencialmente, porque foi a única possibilidade que ela me deu. Ela não tem agenda presencial disponível. Eu ouvi dela que hoje Rondônia está sendo acompanhada pela ONU como um modelo de corte remota que funciona 100% digital. Eu penso que esse é um tema que interessa a toda a advocacia brasileira. Se o modelo lá que eles estão testando, fazendo Rondônia de laboratório, é levado adiante sem que nós falemos que não queremos essa justiça que funciona inteiramente na tela, isso se espraia para o país inteiro. Então é muito importante hoje receber esse apoio do Conselho Federal, na pessoa do nosso líder maior e deste Conselho Federal, porque assim a advocacia brasileira não só está dizendo que desagrava a mim, que presido a OAB de Rondônia, que desagrava a advocacia rondoniense, mas está dizendo também que não aceita esse modelo de justiça inteiramente numa tela. O Conselho Pleno deliberou também pelo ingresso da entidade com 2 ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. A primeira, buscando interpretação aderente à Constituição para um dispositivo da Lei de Execuções Fiscais, que versa sobre a impossibilidade de reconvenção dos embargos, salvo por suspeição, incompetência e impedimento. A ação teve origem na Procuradoria Especial de Direito Tributário da OAB Nacional. A Comissão Nacional de Estudos Constitucionais percebeu acertadamente que o contribuinte deve declarar compensação tributária em âmbito administrativo e não em sede de embargos à execução fiscal. Mas caso já a tenha declarado em âmbito administrativo, possui a prerrogativa de arguí-la como matéria de defesa, motivo pelo qual se ratifica tal entendimento. Já o segundo ingresso da OAB Nacional requer a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, de um artigo da nova Lei de Licitações. A ação teve a origem na Comissão Especial de Defesa da Federação da OAB Nacional. É necessário salientar que é uníssono o entendimento que Estados, municípios e Distrito Federal, embora não possam criar novas hipóteses de contratação direta sem licitação, são constitucionalmente competentes para legislarem no caso específico da alienação de bens, móveis ou imóveis, integrantes do seu respectivo patrimônio. Nesse sentido, posicionou-se o Supremo Tribunal Federal na decisão da ADI número 927, dígito 3, e outras ações que chegaram àquela corte. A partir desse marco, firmou-se o entendimento que somente a União pode legislar sobre a contratação direta de bens, obras e serviços, mas todas as esferas de governo podem legislar sobre a alienação direta dos seus próprios bens, que entregam seus patrimônios, observados, por óbvio, os princípios constitucionais que norteiam a matéria no artigo 37 da Constituição Federal. Ocorre que, mesmo já havendo posicionamento da Suprema Corte acerca da inconstitucionalidade dos dispositivos que preconizavam esta interferência da União na competência de Estados, Distrito Federal e municípios, quanto à capacidade de disporem de bens e patrimônios de sua titularidade, claudicou o legislador em repetir o erro, notadamente no já referido artigo 76, inciso 1º, a linha B e C, inciso 2º, a linha B e parágrafo 2º da Lei número 14.133/2021. Essas e outras pautas do Conselho Pleno da OAB você também pode conferir com detalhes no site do Conselho Federal, em oab.org.br. Acesse e saiba mais. A diretoria do Conselho Federal da OAB inaugurou a nova recepção, a sala de reunião dos conselheiros e um protocolo na sede da OAB Nacional em Brasília.
O nome dado ao lugar é uma homenagem à advogada Lida Monteiro, que dedicou 43 anos de serviço à OAB. Ela faleceu em 1980, fatalmente vitimada por um atentado executado em formato de carta-bomba, endereçada ao então presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso aqui marca a reinauguração do Espaço Cidadão, como é uma realização de uma gestão que é feita por todos nós, advogados e advogadas, para advogados e advogadas, onde trazemos um pouco mais de dignidade para todos os colegas que visitam Brasília, tendo um escritório à altura. Passamos por aqui homens e mulheres comprometidos com a advocacia e que marcar também o vetor, um dos vetores principais, o vetor principal dessa gestão, que é fazer uma gestão da advocacia para a advocacia, preocupado com aquilo que a advocacia se importa. Então, fica entregue a advocacia brasileira pela mão de cada um de nós, cada um dos senhores, cada uma das senhoras, essa estrutura que servirá a partir de hoje à advocacia brasileira. Muito obrigado. A Coordenação Nacional de Interiorização da Advocacia realizou reunião para definir a implantação dos projetos que estão sob gestão do grupo. Foi um encontro preparatório para a divulgação do calendário de ações imediatas que serão realizadas nesta gestão. A comissão, inclusive, tem recebido sugestões de projetos vindos das seccionais. Acompanhe na entrevista. Dentre as ações da Coordenação Nacional de Interiorização da Advocacia, nós tivemos hoje uma reunião com as coordenadoras adjuntas que nos ajudam neste trabalho de disseminar as ações da coordenação e, para tanto, estamos finalizando o anúncio de um calendário de atividades que nós vamos desenvolver já agora a partir ou até o final do ano de 2022. Logicamente, as ações continuam nos anos seguintes da gestão e estamos, portanto, finalizando essas ações. E esta reunião teve um intuito de preparar isso para que a gente possa divulgar e compartilhar com as seccionais e com as subseções. Nós antes recebemos diversas sugestões das seccionais através dos nossos coordenadores estaduais de interiorização da advocacia e, portanto, essas sugestões estão sendo tratadas, estão sendo analisadas, estão sendo preparadas aqui na diretoria do Conselho Federal e da própria coordenação, de forma que em breve o país, o Brasil, a nossa advocacia saberá essas primeiras ou a continuação das ações, até porque já tem sido feito ações na interiorização em todo o Brasil, de forma que este grande vetor, esta pauta adotada pelo Conselho Federal de chegar onde o advogado estiver, ela vai ter um prosseguimento, até porque tem, na verdade, uma grande sensibilidade da atual diretoria de que não há mais distância, não há mais diferença entre a nossa advocacia, somos todos uma só, né, com o mesmo estatuto, com o mesmo código de ética, com os mesmos deveres, com os mesmos direitos, com a mesma diretoria e, enfim, cada um recebendo a presença efetiva do Conselho Federal, da OAB, para que, interiorizando, a gente possa democraticamente fazer uma única advocacia. Mudando de assunto, mais de 1.500 participantes se reuniram na capital catarinense para o 3º Congresso Brasileiro de Processo Civil e o 8º Congresso de Processo Civil de Florianópolis. O evento debateu, entre outros assuntos, os impactos dos precedentes na advocacia e os desafios teóricos e práticos no âmbito do direito jurisdicional. O Código Civil trouxe essa responsabilidade para litigar e a fixação dos honorários com base no artigo 85 do CPC, ao contrário do que muitos defendem, é algo moralizador e algo bom para o judiciário. E é isso que nós precisamos entender, seja para defender a conquista da advocacia no artigo 85 e compreender que essa defesa do artigo 85 se dá através da Ordem dos Advogados do Brasil. E é por isso, Beto Simonetti, presidente, que a sua missão, quando foi defendida na tribuna do STJ, foi tão celebrada por todos os advogados e advogadas do nosso país, porque mantém a nossa esperança de que esse dispositivo vai ser conquistado. O sistema OAB se empenhou no início do semestre pela aprovação dos honorários advogados respeitados no Código de Processo Civil e agora, no final do semestre passado, na aprovação no Congresso desta importante lei que modificou o nosso estatuto. Mas nós temos um país em que não basta aprovarmos leis,
é preciso que elas sejam aprovadas, elas tenham efetividade, né? A efetividade social. Daí quando Ieri dizia que a luta faz o direito, não é isso, meu querido irmão Bricas? A luta faz o direito. A lei ela é importante reconhecimento das garantias, mas a aplicação dela depende dessa atuação da nossa entidade. E o Código de Processo Civil vem dentro desta realidade. Nós sabíamos, ao aprovarmos o Código de Processo Civil, que ele não seria, de uma hora para outra, a mudança, e não viveríamos, no dia seguinte, uma realidade totalmente diferente. Mas o Código, a lei, reconhecimento, é um passo, e foi um passo importante. Na ocasião, o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, foi outorgado com a medalha João Batista Bonassis, maior honraria da seccional da OAB em Santa Catarina. Eu sou muito grato por estar aqui hoje, por retornar esse chão, a esta terra de gente vibrante, inteligente e potente. Nasceu aqui na nossa querida Florianópolis o impulso necessário para as grandes conquistas que tivemos em nossos 9 meses de gestão. Vanguardismo é o sobrenome que reserva esta seccional. O fio condutor que nos une é a defesa da cidadania. É a busca para encurtar o caminho do acesso à justiça. E saibam, estamos transformando a realidade da advocacia. Atuamos junto ao Poder Legislativo para aprovar a Lei 14.365, que altera o Estatuto da Advocacia e nos dá ainda mais força, mais proteção e mais esperança. Há muitos outros projetos que, partindo desta seccional, nós ainda iremos encampar, como o da advocacia dativa, que hoje falávamos sobre no Tribunal de Justiça, que Santa Catarina guarda para o Brasil o modelo que será o paradigma de advocacia dativa neste país. E essa medalha, essa belíssima honraria, trouxe muito mais força e mais vida para as batalhas que continuaremos a travar. Portanto, com o coração cheio de graça, registro a todos e a todas o meu mais sincero muito obrigado. Deus me deu a oportunidade de, nesta data, homenagear um grande homem de ordem. Este homem que tem um pensamento muito parecido com o nosso, com a nosso time gestão de Santa Catarina, OAB de Santa Catarina. Ele tem um olhar humanizado, ele tem um olhar simples, ele é um homem que tem empatia, que quando a gente está ao lado dele, tudo é tão leve, é tão bom estar ao lado de alguém que nos faz sentirmos bem. E nestes 8 meses de gestão, nós tivemos, todos nós, um grande irmão, Dr. Beto Simonetti, que não só representa a OAB de Santa Catarina, os 64.000 advogados e advogadas, mas representa 1.300.000 advogados, que se dedica, deixando sua esposa, sua família, para se doar a todos nós. E o mínimo que nós devemos retribuir este carinho mais que especial com a nossa advocacia catarinense é com esta medalha João Bonassis. Falei ainda hoje a ele, só em um dia, ser homenageada com esta medalha no peito, que para nós, advogados e advogadas de Santa Catarina, é motivo de muito orgulho. Agora nós vamos para um breve intervalo. Voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí. A Comissão Especial do Código de Processo Civil da OAB Nacional se reuniu para analisar projetos legislativos e em trâmite no Judiciário que afetam diretamente ou indiretamente a aplicação de dispositivos da Lei 13.105 de 2015. A análise dessas matérias foi o primeiro eixo da reunião, que também teve foco em outros 2 temas: Circuito Nacional de Processo Civil e coletânea dos impactos do CPC para a advocacia.
tivemos a nossa segunda reunião da comissão. Quais foram os principais pontos debatidos? A demanda que tem chegado à comissão diz respeito a alterações legislativas no Código de Processo Civil. São 20 propostas hoje de PL, projetos de lei, que estão tramitando no Congresso Nacional com alterações que dizem respeito ao próprio Código de Processo Civil e que, obviamente, dizem respeito à vida do advogado. O que a comissão debateu hoje foram 7 pontos desses 20. A comissão, por meio dos seus membros, está preparando pareceres para entregar para a diretoria e a diretoria dá um encaminhamento necessário, um encaminhamento adequado a esses estudos que a comissão vem elaborando. A Comissão Especial de Estudos do CPC montou um projeto ambicioso que se chama Circuito Nacional do CPC, Circuito Nacional de Processo Civil, cujo objetivo é irmos a todos os estados da federação. Já foi dado start nesse projeto, nós tivemos a primeira etapa em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foi um sucesso absoluto esse evento, foi a primeira etapa, e esse ano ainda teremos mais 2 etapas do circuito. Primeiro, em Aracaju, Sergipe, nos dias 29 e 30 de outubro, e depois, na sequência, em Curitiba, no Paraná, nos dias 10 e 11 de novembro. De maneira que terminaremos o primeiro ano da gestão indo a 3 estados da federação. E a partir do ano que vem, estamos montando um calendário para a gente ir a todos os estados até o final da gestão, no final do ano de 2024. O membro honorário vitalício da OAB Nacional, Marcos Vinícius Furtado Coelho, e também o conselheiro decano da Ordem e presidente do Conselho Gestor do Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados, Felipe Sarmento, foram homenageados pelo Tribunal Superior do Trabalho. Eles receberam das mãos do presidente do TST, ministro Emanuel Pereira, a medalha comemorativa dos 80 anos da Justiça do Trabalho. A homenagem é parte das ações de celebração do marco histórico, dada àqueles com relevante contribuição à Justiça do Trabalho. É uma homenagem aos advogados do Brasil, especialmente a todos que militam na Justiça do Trabalho. Essa justiça fundamental para ajudar o país a ter uma relação equilibrada entre o capital e o trabalho e a diminuir as injustiças sociais. Precisamos construir uma nação em que todos os brasileiros tenham igual acesso àquela oportunidade para desenvolver as suas potencialidades. Direito à educação, à saúde e acesso ao trabalho digno. A Justiça do Trabalho tem especial atuação nesse contexto e, portanto, merece todo o aplauso da advocacia do Brasil. É uma homenagem muito importante que recebo pela trajetória do meu trabalho junto à Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso divido essa homenagem com todos os colegas do Brasil inteiro, presidentes seccionais, conselheiros federais, conselheiros seccionais, todos que, enfim, trabalham pela advocacia e trabalham pela cidadania. Muito ainda especial é o registro de receber essa medalha do nosso presidente Emanuel Pereira, que é verdadeiramente um amigo da advocacia. Um ministro que veio do nosso 5º Constitucional, um exemplo de alguém que sempre prestigiou a Ordem dos Advogados do Brasil e que agora, em breve, retornará à advocacia e o receberemos de braços abertos com muita gratidão por tudo que ele representou em todo esse tempo. Outros homenageados pelo tribunal foram os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, Marcos Vinícius Jardim e Marcelo Terto, ambos indicados pela OAB para integrar o CNJ. Eles também foram agraciados com a medalha comemorativa dos 80 anos da Justiça do Trabalho. Um dos dias mais felizes da minha vida pessoal, profissional, institucional, recebi uma homenagem da Justiça do Trabalho. Acho que o título do livro que eu recebi como uma lembrança, como presente, representa tudo isso, a justiça social, que na realidade é tudo que a gente busca, né? O advogado, o cidadão, a verdadeira justiça, que é a justiça para todos, a justiça social. Então, vindo, além do mais, de um presidente que é amigo, que eu tive a oportunidade de ladear na bancada do Conselho Nacional de Justiça, realmente é uma junção de grandes emoções. Estou muito feliz e vou guardar com muito carinho isso pela representatividade que tem, não só por mim, lógico, muito menos por mim, mas de onde veio, que representa a justiça do trabalho para a sociedade brasileira. Receber uma homenagem do órgão de cúpula da Justiça do Trabalho em reconhecimento à nossa missão enquanto advogados e hoje membros
do Conselho Nacional de Justiça é um momento marcante na vida de qualquer profissional do direito, e saber que temos o reconhecimento do ramo da justiça que prima pelo equilíbrio entre o social e o econômico, né, é um fator e um elemento de pura justiça, muito digno para a nossa história enquanto pessoa, enquanto profissional do direito e advogado. Homenagear 2 ilustres advogados, amigos, parceiros. A Justiça do Trabalho se sente honrada em tê-los no CNJ como 2 grandes baluartes em defesa da justiça social. E nós não poderíamos deixar passar a oportunidade de homenageá-los, reconhecendo o valor de cada um e dos 2 para a justiça trabalhista brasileira. No site da OAB você encontra outras notícias da advocacia, decisões judiciais, transparência e credibilidade. Tudo isso a qualquer hora e em qualquer lugar. Olha só. Segundo o site, o Conselho Federal da OAB recebeu pela primeira vez uma visita institucional do Departamento Penitenciário Nacional. Para o presidente da OAB, Beto Simonetti, o reconhecimento e a aplicação da lei que protege a advocacia ganha mais legitimidade quando cada um dos atores cumpre seu papel, incluindo advogados, autoridades, agentes penitenciários. Segundo ele, abre aspas, perdemos muito tempo no passado sem essa aproximação. Agora podemos estabelecer um grupo com premissas definidas para fechar um pacote de ações ou medidas para apresentar não só à advocacia e ao sistema penitenciário, mas à sociedade. Fecha aspas. A OAB Nacional conquistou uma cadeira no Comitê Executivo formado para fiscalizar o adequado andamento do acordo que prevê a regularização do atendimento aos segurados do INSS. Segundo a vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Nacional, Gisele Crave-Chinchim, abre aspas. São realizadas reuniões mensais em que há prestação de contas sobre o andamento daquilo que foi combinado, e nosso objetivo é justamente acompanhar de perto a evolução dos processos e dar publicidade ao cronograma. É fundamental dar transparência a isso para que possamos transformar em realidade aquilo que foi acordado. Há muitas pessoas que dependem disso e precisamos ter sensibilidade com essas demandas. Fecha aspas. Não deixe de conferir esse e outros assuntos no site da Ordem dos Advogados do Brasil. Acesse em oab.org.br e fique por dentro. A Escola Superior de Advocacia Nacional realizou no canal da ESA Nacional no YouTube o debate sobre aceitação, renúncia e cessão de direitos hereditários. Acompanhe. Um curso dessa dimensão bem mostra o comprometimento da escola com a qualificação dos seus profissionais. Eu acho isso fundamental. As pessoas tendem, muitas vezes, a falar mal do Poder Judiciário, né, a atribuir muitas perdas, muitas circunstâncias ao Poder Judiciário, como se o Poder Judiciário fossem os juízes. Quando essa responsabilidade ela tem que ser, no mínimo, dividida e assumida, principalmente pelos advogados. Porque são eles que batem as portas do Poder Judiciário e são eles que, muitas vezes, botam a perder a causa de seus clientes. Por quê? Por falta de qualificação, por falta de capacitação. E esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel, a nossa responsabilidade profissional. Não é com o resultado do processo, mas é sobre a condução do processo de uma forma eficaz, de maneira que chegue a uma decisão de mérito da maneira mais rápida e célere possível. Essa é a boa advocacia. Eu acho que esse tem que ser o compromisso que nós assumimos quando entramos na faculdade de Direito. Ninguém entrou nessa faculdade de Direito sem estar desconfortável com o torto, sabe? E acho que este ideal nós temos que levar para o exercício da nossa atividade
Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Te espero na próxima semana.